Perdão, irmãos, Efésios. Não, Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Aleluia, Deus. Depois de Gálatas, tá, irmão? E antes de Filipenses. Capítulo 1, versículo 1 adiante, que diz assim. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e a paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quero contar aqui com vocês um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Irmãos, esse apóstolo, a qual é o 13º apóstolo, escolhido por Deus, né? Deus teve que descer na terra para escolher esse homem. Resplandeceu a sua luz na estrada de Damasco. Este homem, a qual estava com sangue nos olhos, para perseguir a igreja de Cristo que estava na terra. Deus, ele resplandece a sua luz e abre os olhos da alma do apóstolo Paulo, né? Paulo estava cego pela religião, Adriano. Paulo, ele estava cego a ponto de ele pedir cartas às autoridades judaicas, irmão Maicon, para perseguir além de Jerusalém, né? E assim, meus amados irmãos, esse Saulo, que era Saulo, né? Ele era um judeu. Ele tinha uma cidadania tanto judaica como romana, né? Tanto ele poderia viver na sociedade romana como alguém que é de Roma, como também poderia viver como alguém que é judeu de Jerusalém. Ele estudou aos pés do doutor Gamaliel, um doutor que era muito sábio na época, e no capítulo 6, Gamaliel, ele era muito procurado, né? Muitos jovens, né, que se preparavam para um farisaiaísmo, né? Fariseu, para ser um fariseu, né, melhor dizendo, para ser um fariseu, estudava aos pés deste homem chamado doutor Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele foi um que cresceu aos pés do doutor Gamaliel, né? Hebreu dos hebreus, né? Um homem que tinha dinheiro, porque ele tinha dinheiro justamente por causa desses privilégios que ele tinha na sociedade. Mas ele era tão amante, tinha um amor tão grande pela religião judaica, pela seita judaica, que ele falou que desejou perseguir a igreja de Cristo, desejou perseguir a igreja do Senhor. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor não foi fundada por homens, né? Nós sabemos que quando Cristo esteve nessa terra, o Senhor disse o seguinte, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Saulo ele vai para fora de Jerusalém, para entrar na entrada de Damasco, Deus ele resplandece a sua luz sobre o rosto de Saulo, e assim, meus amados irmãos, ele cai por terra. Em Atos 22:6 diz que a luz o cercou. É como se Jesus bloqueasse a fúria de Saulo. É como se Jesus parasse aquela fúria que ele tinha contra o Evangelho de Cristo. E qual foi o diálogo de Deus para com este homem? Saulo, 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 por que me persegues? Duro é para ti recalcitares contra os meus aguilhões. Aguilhão era um instrumento que amansava bois, amansara feras, amansava animais ferozes. Então, esse instrumento era um instrumento pontiagudo. Então, Jesus estava querendo dizer para Saulo o seguinte: Saulo, se você resistir à minha chamada, eu vou te amansar. Eu vou trabalhar em você. Eu vou agir no seu coração.
Porque quando Deus opera, ninguém impede. Né, irmãos? Glória a Deus. Então Saulo foi escolhido pelo Senhor. E eu já disse uma frase, né, que eu aprendi com o pastor, que quem é escolhido não tem escolha. Né? É ou não é, irmãos? Quem é escolhido não tem escolha. Talvez eu e você foi chamado, mas existem alguns escolhidos por aí. Esses escolhidos, irmãos, foi escolhido pelo próprio dedo de Deus. Né? Foi chamado, escolhido, separado por ele. O apóstolo Paulo ele foi separado por Deus. O ministério do apóstolo Paulo não foi nessa terra. O ministério do apóstolo Paulo, ele diz que tudo aquilo que eu aprendi no Senhor, eu também vos ensinei. Né? Nós aprendemos que o apóstolo Paulo teve uma visão e foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis a qual não é lícito o homem falar. É por isso que ele tem essa gama de ensino. É por isso que ele tem essa gama de ensino. É por isso que ele tem esse vasto conhecimento. Escreveu 13 epístolas, né? E quando ele está aqui, irmãos, direcionando a igreja de Efésios, né? Que estava em Efésios, estava em Éfeso, uma igreja a qual ele passou 2 anos instruindo essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele escreve esta carta à igreja, ele escreve desta maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, ele não tinha vontade nenhuma, irmãos, de servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha vontade nenhuma de ser crente, ele não tinha vontade nenhuma de aceitar Jesus, de se ajuntar aos apóstolos, mas ele tinha desejo de botar eles no cárcere. Ele tinha desejo, irmão, de colocar eles na prisão. Mas pela vontade de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo se tornou apóstolo, cristão. Né? Então eu digo a você, se Deus teve poder, minha mãe, pais que estão aqui, né? Irmãos que estão batalhando por uma conversão de uma pessoa, se Deus ele converteu o apóstolo Paulo, né, que não queria nada com ele, queria destruir a igreja do Senhor, né? Ele tem poder também para converter essa pessoa. Aleluia. Amém? Ele tem poder, minha irmã, para converter o seu neto que está rebelde. Ele tem poder para converter aquele que está perdido. Ele tem poder, irmão, de converter aquele que não quer nada com ele. Foi assim que ele fez com o apóstolo Paulo. Então Paulo ele escreve aqui, ó: Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, não dele. Amém? Quem está entendendo, diga amém? Amém. Agora ele dirige a igreja, aos santos que estão em Éfeso. Ele está dizendo aos cristãos que estavam em Éfeso, aos santos. E quando eu olhei para essa palavra, a palavra santo, né, me faz meditar uma coisa: eu não sou santo coisa nenhuma. Né? As minhas obras não são dignas de santidade de coisa nenhuma. As minhas obras, antes de Cristo, era trapo de imundícia. É ou não é, irmãos? As minhas obras eram obras de um homem pecador. Talvez as suas obras também sejam assim. Né? Talvez sejam assim, desta maneira, obras de pecado, né? Manifestação de pecado, inclinação para o pecado. Né? Mas Paulo ele chama a igreja do Senhor de Cristo. Por quê, irmãos? Porque uma vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, os nossos pecados são perdoados, apagados. Então a justiça de Cristo vem sobre nossa justiça caída. E Deus nos aceita como filho dele, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Então por isso que a igreja do Senhor é conhecida como a congregação dos santos. Não pelas obras pessoais de cada irmão que está aqui, pelo pastor que está aqui, não. Mas pela única obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu da sua glória e assumiu essa natureza pecaminosa, mas não pecou e foi fiel até o fim, entregando a sua vida na cruz, entregando o seu espírito a Deus. Ele ressuscita ao terceiro dia para nos dar a vida eterna depois que nós cremos na obra dele. Amém? Então nós somos a congregação dos santos por causa da obra de Jesus Cristo. Amém? Você é santificado por causa da obra de Jesus Cristo. Você é santo porque o Espírito de Deus mantém essa santidade no seu coração. Amém, irmãos? Enquanto nós estávamos lá, nós estávamos à mercê do pecado, escravizados do pecado. Mas graças a Deus, aqui a Bíblia diz que aquele que conhece o Filho verdadeiramente é livre. E nós fomos livres do pecado e agora podemos se achegar a Deus. Aleluia, orar a Deus, entrar na comunhão com Deus. Porque Deus é um Deus de santidade. A
natureza dele é santidade, o atributo dele é santidade. Ninguém em pecado chega perto de Deus. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Mas graças a Deus, o sangue derramado da cruz do seu Filho me dá uma oportunidade de se achegar perto de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por isso que somos considerados os santos que estão em Éfeso, os santos que estão no ministério de Jeová Nissi, por causa da obra do Senhor Jesus. Amém? Você está se apegando à obra de Jesus, irmão? Aleluia. Você, às vezes, está num ritmo de desânimo. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Você não deve pensar dessa maneira. Você deve confiar na obra de Jesus Cristo. Você deve confessar os seus pecados. Você deve se arrepender diante do Senhor e buscar força. Porque o Espírito de Deus te capacitará para que você tenha um domínio próprio. E você não volte mais a viver na escravidão do pecado. A escravidão do pecado foi quebrada na sua vida quando você encontrou aquele que tem todo o poder. Aleluia. Amém, irmãos? A vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então perceba bem que o apóstolo Paulo unifica o nome de Deus Pai com o Senhor Jesus Cristo, como igualando ele com a mesma pessoa. Amém, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em carne, ele era Deus. Tá, irmãos? Ele era Deus, ele não era mais um profeta, ele não era mais um rei, ele não era mais um sacerdote, ele não era mais um juiz, ele era Deus, irmãos. Então ele era maior do que sacerdote, ele era maior do que juiz, ele era maior do que profeta, ele era maior do que sumo sacerdote, ele era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, irmãos? E Paulo ele fala assim, irmãos, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele engrandece, ele glorifica, né? Ele bendiz o nome de Deus, porque foi da parte do coração de Deus que houve a provisão de salvação para a nossa alma, irmãos. Se Deus falasse, João ele não revelasse a nós nunca saberíamos. O que João revelou, pastor? João revelou o seguinte, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados irmãos, bendito Deus Pai, né, que entregou o seu melhor para nós, que entregou, né, o seu Filho, o único Filho, né, para o quê? Para morrer por pecadores, para morrer por injustos, para morrer por aqueles que não eram dignos. Mas graças a Deus, a motivação de Deus entregar o seu Filho foi por amor a mim e amor a você. Amém, irmão? Deus desceu nessa terra motivado pelo amor. A humanidade estava caída, amaldiçoada, não tinha como se levantar, estava condenada, perecendo para o inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio, meus amados irmãos, motivado pelo amor e se entrega por amor a mim e a você naquela cruz. Aleluia. E assim agora nós temos a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bênção, né, irmãos? Quem está se alegrando com a Glória palavra a de Deus. Deus? Aleluia. Quem está se alegrando com essas boas novas? Né? Com a base do Evangelho. É isso, irmãos. Paulo, ele bendiz o nome de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Digno de ser adorado. É o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, às vezes, meus amados irmãos, nós se preocupamos tanto com esta vida, né, irmãos? Nós nos preocupamos tanto com o amanhã, nós se preocupamos tanto com o que vamos conquistar, como é que nós vamos se manter, né? E às vezes a gente cria um padrão de abençoado, é aquele que tem, din-din, é aquele que tem, tudo no seu devido lugar. E verdadeiramente pelo Evangelho não é isso, irmãos. Pelo Evangelho a ótica é diferente.
Jesus ele falou que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Amém? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Amém? Se você vive pelo fio mental deste mundo, se você vive pelas coisas deste mundo, ali está o seu coração. Mas o cristão não. O cristão, ele sabe que isso é importante, que isso é uma necessidade para nós. Mas o cristão, ele vive com seu coração nas coisas do céu. Amém? Aonde a traça não pode corroer, aonde o ladrão não pode roubar, é o tesouro que Jesus Cristo guardou para nós. O cristão, ele vive, meus amados irmãos, para pegar a chave para abrir as portas da morada do Altíssimo. Aleluia, Deus. Porque Jesus ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, senão não vos teria dito, vou eu vos preparar um lugar. Há muitas moradas nos aguardando, isso é o que, irmãos? É bênção de Deus. Nós temos que viver, meus amados irmãos, aqui nessa terra como cristão verdadeiro, como aquilo que o apóstolo Pedro falou no capítulo 2. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Porque a nossa verdadeira morada está no céu. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos de caminhada. Nós não temos destino. O nosso destino já foi decretado pelo sangue de Jesus na cruz aos céus. A sua carteirinha de identidade, ela serve para cá. Mas você tem uma identidade a qual o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Que nós temos uma outra pátria. Nós temos uma outra cidade. Amém? Nós somos cidadãos dos céus. Amém, irmãos? Então, a bênção que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais foi o quê? Aquilo que nós não poderíamos fazer, irmãos. Por isso que vale a pena você se estimar, vale a pena você servir a Deus de todo o coração, vale a pena você desejar ganhar o mundo inteiro para Jesus. Por quê? Porque Ele te deu a maior bênção. Qual é a maior bênção? A redenção. Aleluia. A redenção. Ele entregou o seu lugar, ele derramou o seu sangue no meu e seu lugar. Imagine se você tivesse que passar pela cruz, irmão. Imagine se você tivesse que ser flagelado. Imagine se você tivesse que as suas mãos tivessem que ser furadas. Imagine se sua cabeça tivesse que ter uma coroa de espinho. Imagine se os seus pés enfiassem um prego dos 2 pés prendidos na cruz. E você tivesse que morrer por pessoas que nem você conhecia. Imagine, irmãos. Mas foi o meio de redenção. Foi o sacrifício, foi o meio a qual Deus preparou. E o Cordeiro de Deus entregou sua vida para que nós viemos ser salvos. Aleluia. Amém? Ele derramou o seu sangue. Amém, irmãos? Amém. E nos resgatou das mãos do diabo, das mãos do pecado. Ele nos resgatou da condição de condenação a qual nós vivíamos. Foi um resgate. Foi uma redenção. Amém? As bênçãos espirituais também, irmãos, é o derramamento do Espírito Santo. Eu vejo muitos crentes ausentes com o compromisso de um relacionamento com o Espírito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para auxiliar a igreja a andar em santidade, em separação, em comunhão, né? O Espírito Santo, ele tem como sua obra ser um espírito de vida. É o espírito que nos dá a vida espiritual, ativa em nós a vida espiritual, que nos dá um novo nascimento, nascimento do espírito e não mais da carne. Amém? Esses são privilégios, nascer de novo, ter uma vida plena com Deus, avivada, né, pela fé em Cristo Jesus. Sabia que você era inimigo de Deus? Sabia que eu era inimigo de Deus quando estávamos no pecado? Mas pela fé agora em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, como diz Romanos 5:1. Nós temos paz. Sabe o que é paz? Nós temos o que? Aliança. Nós temos o que? Comunhão com Deus. Antes eu era inimigo de Deus. Antes eu fazia as obras
que afrontava a santidade de Deus. Mas agora não. Agora, pelo sangue de Jesus, eu tenho paz com o Senhor. Aleluia. Eu tenho paz com Deus, Pai. Amém? Através de Jesus, pela fé. Isso tudo é pela fé. Não adianta você fazer boas obras e se sua fé não está firmada em Jesus, as suas obras, você vai obter a glória do homem. Mas quando você tem uma fé em Jesus e a sua fé em Jesus te motiva, te impulsiona a praticar as boas obras, a tua obra glorificará a Jesus. Amém? Então Deus lhe deu o seu Espírito. E a Bíblia diz aqui que Ele derramou o seu Espírito quando você ouviu a palavra do Senhor. Quando você creu no Evangelho de Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então Deus te selou, Deus te separou, Deus te moldou, Deus te guardou, Deus colocou você inviolável para que você tenha um encontro com o noivo, Jesus. Aleluia. Amém? Então você foste selado com o Espírito Santo da promessa. E agora você tem o Espírito da redenção. Você tem o Espírito agora da redenção. Você tem o Espírito chamado o penhor da promessa. Né? Você tem o sinal que Deus irá voltar, que é o Espírito Santo que está dentro do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, queridos. Nós somos abençoados. Nós já somos abençoados. Aleluia. Amém?